Você não está perdendo a mente, está saindo do espaço-tempo comum da experiência humana. Existe uma sensação estranha, que começa sutil e depois se intensifica. O tempo parece diferente, os dias passam rápido demais, ou lentos demais. Você sente como se estivesse ligeiramente deslocado da realidade comum. E a pergunta aparece: será que estou enlouquecendo? Talvez não. Talvez você esteja apenas saindo do espaço-tempo comum, da experiência humana. Respire, silêncio. Fique aqui comigo. Talvez você tenha percebido isso recentemente. Você olha para o relógio e ele parece irrelevante. Olha para o calendário e as datas parecem artificiais. Conversas sobre rotina, metas e urgências soam distantes, não porque você perdeu o senso, mas porque sua consciência começou a se expandir para além da linearidade. A experiência humana comum é construída sobre 3 pilares: tempo linear, identidade fixa, realidade sólida. Quando sua consciência começa a se expandir, esses 3 pilares tremem. Você não se identifica mais com a versão rígida de si, não sente o tempo como antes e começa a perceber que a realidade é mais maleável do que parecia. Isso não é perda da mente, é ampliação da percepção. Imagine estar dentro de um sonho e, de repente, perceber que está sonhando. O sonho continua. As cenas continuam. Mas sua relação com ele muda. Você já não está totalmente preso à narrativa. Despertar espiritualmente é algo parecido. Você continua na vida, mas já não está totalmente identificado com ela. Quando a percepção muda, a mente tenta explicar. Ela busca referências antigas, diagnósticos, rótulos, porque sair do espaço-tempo comum é desconfortável para o ego. O ego vive de previsibilidade, mas a consciência expandida vive de presença. E presença não é linear. E deixa eu te perguntar algo. Você tem sentido que o tempo parece diferente? Que sua percepção está mais ampla, mas ao mesmo tempo mais solitária? Isso não é desorientação. Pode ser expansão. Foi para momentos como esse que eu criei o oráculo do retorno, um espaço onde você faz uma pergunta e recebe uma resposta profunda, clara, vinda da parte da sua alma, que já entende. Qual camada de percepção você começou a acessar? E por que isso está mudando sua experiência do tempo? Se isso ressoa com você, o link está na descrição. Você percebe sincronicidades, pensamentos que se materializam rápido, encontros que parecem calculados, repetições simbólicas. É como se a linha do tempo começasse a se dobrar. Não é fantasia, é percepção expandida, captando padrões que sempre estiveram ali. O espaço-tempo comum é a camada densa da experiência, mas a consciência não é limitada a essa camada. Quando você começa a sair dela, sente deslocamento, estranhamento, desconexão da urgência coletiva. Não é perda de controle, é saída do automático. Silêncio, quando foi a última vez que o tempo pareceu estranho para você. Talvez ali sua consciência tenha dado um salto. Na próxima parte, eu vou te mostrar por que a percepção do tempo muda no despertar. O que acontece quando você tenta voltar à linearidade. Como lidar com a sensação de não pertencer ao ritmo comum. E por que isso é um sinal de expansão real, se você sente que não está mais totalmente dentro da experiência comum, talvez seja porque você começou a lembrar que não é apenas humano. Nós fomos ensinados que o tempo é rígido, passado, presente, futuro, linear, sequencial, previsível. Mas a consciência não vive assim. Quando você começa a despertar, percebe que o passado volta com intensidade. O futuro parece pressentido e o presente se expande. É como se as camadas do tempo começassem a se sobrepor. Isso não é desorientação. É ampliação perceptiva.
Você começa a ter déjà-vus mais intensos, sensações de repetição, momentos em que parece que você sabe o que vai acontecer, antes que aconteça. A mente tenta racionalizar, mas a alma reconhece. Quando você sai da linearidade comum, começa a perceber os padrões que atravessam o tempo. Imagine reler um livro que você já leu antes. Você reconhece as viradas, antecipações, conexões. A vida começa a aparecer assim, quando a consciência se expande. Você não está prevendo o futuro, está percebendo a estrutura. Eu preciso te contar algo importante. Quando você começa a sair do espaço-tempo comum, a mente perde o controle narrativo. E o ego entra em alerta, porque o ego vive de previsibilidade, mas a consciência expandida vive de presença. Quando você acessa camadas mais profundas, a sensação pode parecer: estou estranho, não estou totalmente aqui. Algo mudou? Sim, mudou mesmo. E se você tem sentido que sua percepção está diferente, mais sensível, mais ampla, mais silenciosa, foi para esse momento exato que eu criei o oráculo do retorno. Um espaço onde você faz uma pergunta e recebe uma resposta profunda, clara, vinda da parte da sua alma, que já entende qual camada de consciência você começou a acessar e como integrar isso sem medo. Se isso ecoa dentro de você, o link está na descrição. Depois, volte aqui. Ainda há algo essencial para você ouvir. Você começa a se sentir fora do ritmo comum. Urgências parecem artificiais. Metas parecem pequenas. Corridas parecem vazias. Não porque você perdeu motivação, mas porque sua referência mudou. O espaço-tempo coletivo é sustentado por pressa, a consciência expandida. É sustentada por presença. Quando você está no meio da multidão, tudo parece caos. Mas quando sobe um pouco, vê padrões, fluxos, movimentos organizados. Sair do espaço-tempo comum é como subir de perspectiva. Você continua na cidade, mas já não está perdido nela. Muitas pessoas nessa fase têm medo de não voltar ao normal, mas o normal era automático. E automático não é consciência. Você não está perdendo estabilidade, está perdendo identificação excessiva. Existe um momento de solidão, porque nem todos percebem. O que você percebe, nem todos sentem. Essa dilatação do tempo. Mas essa solidão não é isolamento, é transição, antes que você encontre. Outros que vibram nessa camada, há um intervalo de silêncio. Na próxima parte, eu vou te mostrar como integrar essa expansão sem medo. O que nasce quando você aceita essa nova percepção, porque você não está enlouquecendo. E o verdadeiro significado de sair do espaço-tempo comum. Se você sente que sua mente não está igual, talvez seja porque ela está aprendendo a servir uma consciência maior. Existe um momento em que você para de lutar contra a sensação de estranhamento. Você entende? Não é confusão, não é desordem, não é perda de controle, é expansão. Quando você aceita isso, o medo diminui. O deslocamento vira observação, a ansiedade vira presença, e você começa a caminhar de forma mais consciente dentro da própria experiência. No início, a mente tenta resistir, quer rotular, quer organizar, quer reduzir. Mas quando você aceita a expansão, a mente deixa de comandar e passa a servir. Ela se torna ferramenta, não identidade, e quando isso acontece, a experiência humana muda de nível. Imagine alguém que sempre viveu na superfície do mar, ondas agitadas, correntes, movimento constante. Mas um dia, essa pessoa mergulha. Lá embaixo, há silêncio. Não há caos. O espaço-tempo comum é a superfície, a consciência expandida. É o mergulho. É importante ouvir isso. Você não está se fragmentando, está se lembrando. A sensação de não estar totalmente aqui não significa ausência. Significa que sua percepção
não está mais restrita à camada densa da experiência. Você continua humano, mas já não é apenas isso. Quando você integra essa expansão, a ansiedade diminui, a pressa perde força, o medo do futuro enfraquece, o apego ao passado se dissolve. Você começa a viver em um presente mais amplo, e o presente expandido não precisa correr, ele simplesmente é. Já percebeu como, em momentos profundos, o tempo parece parar? Em um abraço verdadeiro, em um pôr do sol silencioso, em uma percepção intensa, ali o espaço-tempo comum não governa. Ali você já experimenta o que está começando a acessar agora. A expansão da consciência é silenciosa, mas quando começa, desmonta a estrutura antiga. E a mente chama isso de ameaça. Mas não é. É amadurecimento espiritual. Você não está perdendo a mente, está ultrapassando os limites, que antes pareciam absolutos. E se, enquanto você escuta tudo isso, percebe que sua percepção realmente mudou, que o tempo parece diferente, que sua consciência está mais ampla. Foi para esse momento exato que eu criei o oráculo do retorno, não para explicar racionalmente o que está acontecendo, mas para te ajudar a ouvir. Qual camada de consciência você começou a acessar e como integrar isso com serenidade? Um espaço onde você faz uma pergunta e recebe uma resposta profunda, clara, vinda da parte da sua alma, que já entende que essa expansão não é ameaça, é retorno. Se isso ecoa dentro de você, o link está na descrição. Algumas respostas não vêm para te trazer de volta ao antigo, vêm para confirmar que você já atravessou o espaço-tempo comum. É apenas uma camada da experiência. Você não saiu da vida, saiu da identificação total com ela. E quando isso acontece, o mundo continua, mas você já não está preso. A narrativa linear. Você começa a viver como observador consciente, dentro da própria história. Agora eu quero saber de você. Você já sentiu que o tempo parece diferente? Que algo mudou na sua percepção? Escreva nos comentários. Eu estou expandindo. Outras pessoas vão ler e reconhecer o próprio despertar nas suas palavras. Você não está perdendo a mente. Está expandindo a consciência e toda a expansão desconstrói a antiga estrutura antes de revelar a nova. O tempo não te controla mais. Você começa a perceber que é maior do que a linha que acreditava seguir. E quando isso acontece, você deixa de viver apenas no tempo e começa a viver na presença.